E se a concorrência for muito grande mesmo, ela vai corroer a sua lucratividade. Você até pode se fortalecer, você pode até brigar e continuar, mas ela vai corroer. Se você não usar as estratégias corretas, adequadas, que a gente vai falar aqui hoje, né, ela vai acabar com a sua lucratividade a ponto de você entrar num negócio muito perigoso que se chama guerra de preço. Quando você tem concorrente demais, começa a haver naturalmente uma guerra de preço, e a guerra de preço é extremamente perigosa. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Taderaldo, e aqui a gente tem o objetivo de tornar a sua empresa mais lucrativa, para que você, empresário, consiga obter mais dinheiro em caixa, né, para operar a empresa com mais tranquilidade e assim também ganhar mais tempo na vida pessoal. Aqui hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, a gente vai falar sobre um dos maiores desafios do empresário, né, que é enfrentar a concorrência. Mas antes eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar seu comentário aqui embaixo para a gente sempre ter essa interação aqui. Então, vamos lá. Ô, Taderaldo, a gente entende, né, que para tornar a empresa lucrativa e ter dinheiro em caixa, muitos empresários reclamam, né, de ter um mercado muito concorrido, né, no setor. Para você, existe mesmo tanta concorrência assim no mercado como os empresários, né, reclamam? Ou existe um certo exagero? Não, eu não acho que é exagero, não. Eu acho que tem uma concorrência muito forte mesmo no mercado, em praticamente todos os setores, e essa concorrência ela atrapalha a empresa de ter lucro, de, como você falou, de ter dinheiro em caixa. Às vezes, eu acho que os empresários se assustam olhando só para um lado da história, que é o problema, mas, respondendo a sua pergunta, a gente não pode negar que tem muita concorrência. E você acha que isso sempre aconteceu, né? Ou é uma coisa que a concorrência vem aumentando, aumentou hoje em dia? A concorrência sempre existiu em algum grau, né, até onde eu sei, mas ela vem se acentuando, né? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, não, né? Cada vez que os mercados ficam mais globalizados, né, que agora eu posso vender para qualquer lugar do mundo, qualquer empresa do mundo pode também vender aqui no nosso país, né? A concorrência se acentua, porque agora eu não brigo só com as empresas nacionais, eu brigo também com as empresas internacionais. Na medida que os empresários também se desenvolvem, se profissionalizam, também a concorrência é mais acentuada. Mas ela sempre existiu, né? Tem uma história que é interessante para contar, que vai ficar mais claro isso. Você lembra ali dos filmes de faroeste, né? Provavelmente você não é fã de filme de faroeste, mas deve ter assistido alguns. E você lembra que no filme de faroeste, o mocinho, o bandido lá, chegava numa determinada cidade para pousar naquela cidade, e ele tinha que comer, beber, dormir num hotel, né? E onde os filmes mostram, só tinha um hotel, né? Não sei se você lembra, só tinha um bar, só tinha um restaurante, chama até de salão, né? Então só tinha um local. Quer dizer, podia ser que tivesse outros, mas os filmes não mostram isso. Então, isso mostra que naquele tempo não tinha um nível de concorrência tão elevado quanto hoje. Quando você vai numa cidade americana hoje, mesmo pequena, porque eu estou falando de cidade americana, porque a gente acabou de falar lá do faroeste americano, né? Quando você vai numa cidade americana pequena, você tem uma quantidade de hotéis muito grande. No Brasil também tem isso, mas não dá para comparar, né, a quantidade de hotéis que você tem lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mais até do que na Europa, do que no nosso país. Então, a concorrência, ela se acentuou demais nesse sentido, sabe? E isso, de fato, é um problema mesmo para que as empresas tenham mais ou menos lucro, né? Uhum, com certeza. E para você, né, a concorrência pelos lucros entre as grandes empresas é a mesma coisa que entre as pequenas empresas? Veja, há também concorrência, né? Quando a gente fala das grandes empresas, não pode negar isso, mas é diferente a concorrência entre grandes empresas e entre empresas pequenas. Você imagina aí dois tigres brigando, dois leões brigando, dois elefantes brigando, né? Então, quando a gente fala de grandes empresas, é uma briga mais concentrada
entre duas feras, vamos chamar assim, quando, né? Se você colocar Apple e Samsung, todos os dois fabricam equipamentos móveis, né? E, por exemplo, telefone celular, é isso? E computadores, e é uma briga grande entre duas potências como essa, Toyota e Honda, né? Toyota né? E outro grande fabricante, como Ford, também é uma briga de gente grande, que a gente chama, né? As grandes redes de supermercado, Carrefour e a rede Pão de Açúcar, então é uma concorrência diferente. Até porque existem poucas grandes empresas, falando aqui no nosso país, comparado com a quantidade de empresas pequenas e médias. Pra você tem uma ideia, quando a gente fala de total de empresas no Brasil, nós estamos falando aí de 17 milhões de empresas. Esses números, claro que variam aí, diminui e aumenta, né? Mas é por aí, 17 milhões de empresas, incluindo aí as grandes, incluindo também as MEIs, que são as microempreendedores individuais. Quando você pega esses 17 milhões, Sara, de empresas, todo total, você saca daí, vamos dizer, 100 mil empresas grandes, ou seja, é um universo, né, pequeno, estamos falando de 1% desse, menos de 1%, né? 0,5% desse mercado, um pouco menos, um pouco mais que isso. Então, é uma briga diferente. Então, quando a gente fala das pequenas e médias empresas, é uma briga ali feroz. Não é uma briga de um tigre com outro, às vezes é uma briga de um tigre com um gatinho, né? Que uma empresa um pouco maior que briga ali com uma pequena, então é uma briga assim muito, muito diferente, muito mais acirrada, sabe? Acho que o termo é esse, uma briga feroz mesmo. E pelo que você falou, essa concorrência acontece em todos os setores? Todos os setores, todos os setores. Claro que existe mais concorrência em alguns setores do que outros, mas existem, né? A gente tem a história dos pioneiros. O que acontece quando você tem um mercado que ele é virgem, não tem ninguém ainda? Sempre chega alguém, né, que decide se estabelecer naquele mercado, alguém mais corajoso, mais ousado, ou mais capitalizado, que resolve se entrar naquele mercado, mas logo depois o que acontece? Chegam as empresas que copiam aquela ideia, que percebem que aquela ideia deu certo, e aí a concorrência, se não existia antes, ela aumenta do dia para a noite. Tem vários exemplos, né? Que você vai ver isso claramente quando eu falar. Você tem no Brasil a história das cervejarias artesanais. Alguns anos atrás não tinha cervejaria artesanal. 5 anos atrás, né, tinha pouquíssimas cervejarias artesanais, agora tem muitas, né? Tem várias. Em todas as capitais, agora, todos os estados têm cervejarias artesanais, né? Sorvetes artesanais, né? Tinha muito menos do que agora tem. E padarias. Então, quer dizer, parece que quando o mercado ele é bom, a concorrência se instala num grau assim que, de fato, pode atrapalhar mesmo, né? Nossa, a gente tem que bater nessa tecla. Esse podcast é para isso, né? Explicar não só porque existe concorrência, e se existe concorrência, mas no que isso causa aí no que isso atrapalha ou ajuda, né, na lucratividade das empresas. Então, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Certo, então quer dizer que, no final das contas, a concorrência atrapalha mais do que ajuda as empresas a ter lucro, é isso? Veja, tem uma boa pergunta essa, né? Porque, veja, existe mais uma visão quando se fala dessa questão. Eu tenho a minha própria visão, minha opinião muito clara sobre essa questão, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquiso, mas digamos que existem duas grandes correntes, sabe? Uma corrente que diz que a concorrência lhe fortalece. Provavelmente você ou alguém aqui, algum empresário ou empresária que está nos ouvindo, já ouviu isso aí. Quer dizer, o que é que significa dizer que a concorrência fortalece? É que tem alguns especialistas que dizem que quando você tem muita concorrência no mercado, você acaba se fortalecendo, porque você tem que brigar com seus concorrentes, e quando você se fortalece, você fica mais preparado para criar uma empresa lucrativa. Não estou dizendo que não faz sentido. Faz, né? Já outra linha pensa exatamente o contrário. Inclusive em linhas muito bem preparadas. Tem um cara que é o Peter Thiel, que é o maior investidor do Vale do Silício, que ele disse que, quando eu li isso pela primeira vez, eu estranhei, porque eu era mais da corrente anterior.
não sou mais, mas eu era mais, acreditava mais na corrente anterior, porque era isso que eu lia mais. Mas esse cara, ele fala que é um cara inovador, né? Ele fala que o ideal é que você não tenha concorrência nenhuma. Se você não tem concorrência nenhuma, você consegue se estabelecer naquele mercado e ganha dinheiro com ele e tem lucro, porque a gente está falando de lucro. Não estamos falando de outras coisas além de lucro aqui nessa nossa conversa e no nosso conteúdo, né? Que a gente gera. Então, é uma linha que é completamente diferente da anterior, né? Qual é a linha que eu defendo e onde eu pesquiso, onde eu vi que funciona mais? É que você precisa ter algum grau de concorrência. É bom que você tenha um grau de concorrência, porque, de fato, isso lhe fortalece mais do que lhe enfraquece. Mas essa concorrência ela não pode ser muito grande, grande em número e grande em ter um tigre ali que vai lhe engolir. Você tem que ter concorrência, mas num nível menor, entendeu? Porque senão essa concorrência pode lhe aniquilar. A concorrência pode, inclusive, veja que coisa né, estranha que eu vou falar. A concorrência pode, inclusive, lhe ajudar a disseminar o seu produto no mercado. Mas como assim, Otaderal? Vou dar um exemplo do nosso caso, Sara, da nossa empresa. No nosso caso, quando a gente está falando de treinamento online, vamos lá, né? O que a gente comercializa no mercado? Treinamento online mesmo, para pequenas e médias empresas, para ajudar elas a tornar a empresa lucrativa. É bem específico, né? E tem pouca gente fazendo isso no mercado. Até porque esse mundo do marketing digital, dos treinamentos online, é muito novo no Brasil. Tem 5 anos, é novíssimo quando a gente fala de ter 5 anos, né? A gente falou dos hotéis, dos tempos das diligências. Tem quanto tempo isso? Né? 200 anos, 300 anos, sei lá. Então, é novíssimo. Quando a gente fala do Brasil, lá fora está mais desenvolvido. O mercado americano, por exemplo, está muito mais desenvolvido. Então, o que acontece? As pessoas têm muita desconfiança, você sabe disso, né? E quando a gente lança um treinamento, as pessoas ficam olhando, será que isso não é uma pegadinha? Treinamento online sobre gestão, para me ensinar a ter lucro? Não, isso aí não existe, eu nunca vi isso na minha vida. Quando eu tenho um concorrente que faz a mesma coisa que eu faço, ele ajuda a disseminar esse mercado, porque não sou só eu que estou fazendo, entende? As pessoas estão dizendo, não, mas não é só ele, tem outras pessoas no mercado que estão fazendo isso. Não é interessante essa visão? Uma visão mas se eu tivesse 1000 pessoas fazendo isso, aí isso já iria me atrapalhar. Já iria atrapalhar a minha lucratividade, eu ia atrapalhar deles. Entende? Então, essa minha linha é essa. Você tem que ter concorrência, porque, de fato, isso lhe fortalece, mas não pode ser no nível exagerado. E se a concorrência for muito grande mesmo, ela vai corroer a sua lucratividade. Você até pode se fortalecer, você pode até brigar e continuar, mas ela vai corroer. Se você não usar as estratégias corretas, adequadas, que a gente vai falar aqui hoje, né? Esse é o tema, ela vai acabar com a sua lucratividade a ponto de você entrar num negócio muito perigoso que se chama guerra de preço. Quando você tem concorrente demais, começa a haver naturalmente uma guerra de preço, e a guerra de preço é extremamente perigosa. Por que é tão perigosa assim, né, essa guerra de preço? Eu sei que, né, pode ser um problema aí, mas por que você acha que é tão perigoso brigar por preço, né, quando se trata de gerar lucros para a empresa? Porque a tendência é que a guerra de preço reduza mesmo a sua lucratividade a pó. Quando você está numa guerra de preço, é mais comum o empresário fazer a pergunta errada. Né? Ele pergunta assim, ele imagina assim, vamos pensar que você tem um trailer que vende cachorro-quente, vende hot dog, certo? Então, se instala do seu lado, ali na rua, na frente, comum a gente vê isso, né? Se instala na rua, na frente, ali vê que você está ganhando dinheiro, vê que tem movimento da sua barraca, ali a pessoa se instala na frente. E quem se instala na frente começa a cobrar 30% a menos no preço do cachorro-quente que você cobra. Qual é a pergunta que o empresário faz nessa hora? Né? Ele faz assim, bom, e agora? Estou com um concorrente na minha frente, cobrando 30% a menos do que eu vendo, já está diminuindo o movimento aqui na minha barraca, está vendo? Está diminuindo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar com ele, porque se eu não brigar, ele vai levar todos os meus clientes. E quando eu falo para o empresário que essa não é a pergunta correta que ele tem que fazer para ele mesmo, ele diz, mas como assim? O que você quer que eu faça? Quer que eu perca meus clientes? Ele está levando todo mundo. Então,
Você entra numa guerra de preço porque você faz a pergunta errada para você mesmo, entendeu? E que pergunta seria essa, então? Veja, você tem que perguntar uma coisa mais ou menos assim, o que é que meu concorrente está fazendo que permite ele cobrar 30% a mais no hot dog? Hot dog só porque a gente está falando do exemplo do hot dog. A pergunta tem que ser essa. O que ele está fazendo? Ele reduz a qualidade do produto? Ele vende uma salsicha que não é tão boa quanto aquela que eu vendo? O pão, ele compra também um pão de segunda categoria? É isso que ele faz? Ou será que ele vende muito mais do que eu? E como ele vende mais em termos de quantidade de vendas, de valor de vendas, ele paga melhor a estrutura, a luz que ele precisa para vender o cachorro-quente, entende? Ou será que ele consegue administrar o negócio melhor do que eu? Ele gerencia, ele é um gestor melhor do que eu sou. Então, a pergunta é descobrir o que aquele concorrente está fazendo que capacita ele a cobrar um preço menor do que o seu. Pode ser que você descubra que, né, se ele está vendendo por um produto por uma qualidade muito inferior à sua, pode ser que você não queira fazer isso, você tenha que manter o preço, né, mais alto do que o dele. E aí é onde entra, né, Sara? As estratégias corretas que você tem que usar para poder brigar com esse concorrente, sem brigar por preço e ter lucro no seu negócio de dinheiro em caixa. Uma boa sacada, né, isso? E vamos tentar resumir aqui, então, até agora do que a gente já disse. Na sua visão, então, para tornar a empresa lucrativa, é melhor entrar ou não entrar num mercado muito concorrido? Certamente é melhor não entrar. Lembrando que tem aquela corrente que eu não concordo de maneira nenhuma. O ideal é que você entre no que se chama um oceano azul. Tem até um livro que é chamado A Estratégia do Oceano Azul, um dos livros que eu li também. Melhor que você navegue, que você nade. O que a gente chama de um oceano azul? Um oceano azul é um oceano que não tem tubarão. Sabe aquele oceano limpinho, que você nada, não tem tubarão nenhum, do que você nadar num oceano, está cheio de tubarão, que quando você pular nele para nadar, o que vai acontecer? Adivinha? O tubarão vai lhe atacar. Como está acontecendo, né? Acontece muito em Recife, não tem muito ataque de tubarão em Recife, né? De uma maneira desordenada ali. É isso que você tem que ter cuidado. Você tem que... O ideal é que você tenha um mercado com baixa concorrência, porque aí você vai conseguir lidar melhor com esse mercado e você vai realmente ter mais lucro e ter dinheiro em caixa. Essa é a minha linha. Foi boa essa pergunta, né? Porque a gente falou de tanta coisa que... Conclusão do pensamento aí, mas muito bom, então. E agora eu queria saber um pouco da sua história também, né? Assim, como tem sido nas suas empresas, né? Que você já teve, a sua empresa atual, com essa questão da concorrência. Há muita ou pouca concorrência nessas suas empresas? Veja, bom, deixa eu falar das duas empresas, porque tem dois casos aí bem interessantes, não só dessa atual, que é a seguinte. A empresa de tecnologia, né, que eu tive, a gente teve uma situação muito interessante, porque logo que a gente abriu essa empresa, nós decidimos entrar no mercado novo. Tinha havido uma mudança grande na legislação no Brasil. Nós, só para deixar claro, né, para quem não ouviu minha história ainda, a gente atendia a grandes empresas e atendia bancos, ao mercado financeiro. E houve uma mudança muito grande na lei, naquela ocasião, criando regras mais rígidas para que as empresas administrassem os riscos delas, que a gente chama os riscos operacionais das empresas. Uma questão técnica que interessa menos é o que a gente vai falar. O que interessa é que nós decidimos entrar no mercado que tinha pouca concorrência, era um mercado novo, nós somos pioneiros. Lembra que eu falei de ser pioneiro, né? A gente entrou no mercado vendendo software para grandes empresas e para o mercado financeiro de um negócio que não existia, que tinha sido uma mudança recente, não tinha ainda tecnologia no mercado para atender as empresas quando se fala em gerenciamento de riscos operacionais, né? E o que aconteceu? Quando a gente entrou, não tinha ninguém. Não é que não tinha ninguém, mas tinha 2, 3 empresas que começavam a atender aquele mercado e que estavam se estabelecendo. E na medida que a gente começou a entrar nesse mercado, e que ele se mostrou um mercado promissor, que as empresas, os bancos, as grandes empresas começaram a comprar, o que aconteceu? Adivinha? Mesma coisa que aconteceu com o exemplo que eu dei das cervejarias. Se não tinha ninguém no mercado, tinha 3 ou 4 empresas, era mais ou menos esse número que tinha na ocasião, viu? Eu lembro que quando nós íamos demonstrar o nosso produto, nosso software, alguém dizia, mas teve aqui a empresa tal, que era seu concorrente. Mas eram 3 ou 4 empresas
E em pouco tempo mesmo, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, não tinham mais 4 empresas, tinham 10, 15 empresas. Começavam a chegar empresas de fora do Brasil também, para atender esse mercado, porque era uma regulamentação que acontecia no mundo todo, né? E aí nós resistimos a entrar na briga por preço. Não dava para entrar na briga por preço, porque a gente atendia a grandes empresas. Nós resistimos mesmo, sabe? Nós fizemos alguns ajustes nos preços, porque quando chegava um concorrente de fora, cobrava muito mais do que no mercado brasileiro. E eu não deveria cobrar como ele cobrava, porque era muito mais. Mas eu também não deveria cobrar de alguém que estava entrando ainda, que não sabia nem direito que mercado era esse, que cobrava muito barato, ele não ia se sustentar. Resumindo a história, depois de algum tempo, alguns anos, quantas empresas restaram nesse mercado de gerenciamento de risco? E poucas. Se eu posso contar de dedos hoje, talvez não tenham restado as 4 que entraram no início, mas hoje não tem 10. Até onde eu sei, não existem 10. E nós estamos nesse mercado aí já há bastante tempo, né? A empresa continua firme atendendo nesse mercado. Ou seja, isso mostra como é perigoso você entrar numa guerra de preço. Se a gente tivesse entrado numa guerra de preço naquela ocasião, tinha tido um problema muito sério, né? Quando nós falamos da segunda empresa, que é essa empresa de educação, né? Nós vendemos treinamento online para pequenos e médios empresários, esse negócio é muito mais lucrativo do que era a empresa de tecnologia, não dá para comparar, né? E por que ele é tão mais lucrativo? Porque nós já fomos aprendendo, né? Nós fomos nos especializando ao longo do tempo em desenvolver negócios cada vez mais lucrativos. Você também, empresário e empresária que está nos ouvindo, vai também aprender isso. Na medida que você, né, ouve aqui os nossos conteúdos, entra no programa de formação, você vai também cada vez se desenvolver para ter empresas mais lucrativas. Essa empresa que nós entramos, ela é muito mais lucrativa do que a primeira. E o mercado também é relativamente novo, como eu estava falando no início. Tem pouca concorrência ainda. E nós aqui estamos com um mercado muito, muito bem posicionado, muito específico, né? Porque a gente atende a pequenas e médias empresas, com 5 funcionários ou mais, para ajudar essas empresas a terem mais lucro, a ter dinheiro em caixa e ao empresário a ganhar tempo na vida pessoal também. A gente não faz tudo para uma empresa. É bem específico e por isso que a gente não entrou ainda, nem vai entrar em guerra de preço, até pelo aprendizado que teve na empresa anterior, sabe? Muito boa essa história. E eu queria lembrar também o empresário, para deixar o seu comentário aqui, conta um pouco também da sua história, né, para a gente entender um pouco se ele sofre também com essa concorrência aí do mercado. Também compartilhe esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, para a gente sempre estar aí mostrando conteúdo para vocês. E a minha próxima pergunta, Taderaldo, que a gente quer saber, né, como fazer isso, né, como ter lucro, dinheiro em caixa, né, mesmo que o seu setor seja muito concorrido. Muito bom, muito bom. Bom, tem alguns passos para a gente fazer isso. O primeiro passo é sempre você criar um diferencial para a sua empresa que seja bem marcante, né? Para a gente não entrar na guerra de preço, eu preciso ter um diferencial. Por que a pessoa vai querer comprar de mim e não vai querer comprar do meu concorrente? Porque eu tenho um negócio que é diferente do que os outros, né? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer para que eu consiga ter lucros no mercado competitivo e ter também dinheiro em caixa. Imagine, Sara, imagine você numa multidão de pessoas, imagine você com uma camisa, né, vestida de uma camisa, que ela é diferente de todas as outras pessoas que estão vestidas naquela multidão. Sabe, é uma cor, como é que a gente chama? Uma cor mais berrante, é que chama, né? Uma cor mais Chamativa, né? Chamativa, bom, boa, uma cor mais chamativa, que eu vou olhar ali e vou dizer, olha, o Sara está ali, porque, né? Então, eu preciso, estou usando esse exemplo, porque eu preciso realmente chamar a atenção do meu cliente. A primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida para alguém comprar de mim é chamar a atenção do cliente. Eu chamo a atenção quando eu tenho um diferencial marcante. A primeira coisa. E esse diferencial que eu falei, ele pode ser um diferencial relativo a preço, e aí eu não estou falando em guerra de preço. Vou explicar isso melhor. As pessoas não estranharam. Você acabou de dizer que a gente não deve brigar sobre preço. Você está dizendo que um diferencial é preço? Mas como diferencial, não como briga. Segundo,
diferencial é o produto em si, a qualidade do produto e outros atributos que o produto tem, e outro diferencial é o serviço que você presta para o seu cliente. Alguns exemplos, para isso ficar mais claro. Então, quando a gente fala de serviço, a gente pode pensar aqui em locais como restaurantes, cafés, bares, mas restaurante é um exemplo muito bom. Quantas vezes você não vai no restaurante e você pensa que os garçons, quem está lhe atendendo lá, não só os garçons, o caixa também, você pensa que eles são donos, são sócios do restaurante. Uma vez eu fui num restaurante que atendia tão bem em São Paulo que eu perguntei, você é um dos donos? Ele falou não, porque ele parecia ser um dono. Esse é o que pode virar o jogo quando a gente fala de locais que têm serviço muito agregado, né? O produto tem que ser bom também, né? Quando você fala no restaurante, a comida tem que ser boa. Mas a comida, se for boa e o atendimento for ruim, não vai adiantar de nada. Então, serviço é um. Produto. Você pega o exemplo da Toyota, um carro que não quebra, né? Tem alguma dúvida se você vai comprar um carro, se você gosta de Toyota, nem todo mundo gosta de Toyota, mas a qualidade do produto é muito boa, não é verdade? Então, outro exemplo marcante. Vamos falar de preço, para isso ficar mais claro ainda, quando a gente fala de preço, você pode, um exemplo muito clássico, que é assustador o preço deles, é quando você fala da Amazon. A Amazon tem um serviço chamado Amazon Prime, que inclui música, que inclui... A gente não está fazendo propaganda de ninguém aqui, viu? É só para usar isso como exemplo. Inclui música, é um pacote. Inclui filme, como Netflix. Não estou dizendo que é igual a Netflix, mas como Netflix, streaming, né? Canal por assinatura. E inclui, quando você compra um livro físico, e você quer que o livro seja entregue na sua casa, não só livro. Quando você compra qualquer produto da Amazon, dependendo do produto, ele entra num pacote chamado Amazon Prime, que você não paga o frete. Vou repetir, viu? Música, filme e frete gratuito, dependendo do produto, e é muito, muito extensa essa lista de produtos que você não paga. E você sabe quando é que você paga por ano? R$90. Não existe. Claro que, quando você compara a qualidade dos filmes e a qualidade das músicas que tem na Amazon, não é igual a da Netflix, né? Nem do Spotify, mas é muito barato. Ele não se posiciona como tendo o melhor produto, nem o melhor serviço, porque o serviço também não é tão bom assim. Quando você fala de compra, né? De livros, mas quando se fala de música e filme, não é. Mas é muito barato. Então, ele se posiciona claramente. Ele não está brigando com ninguém em relação ao preço, porque a diferença de preço é tão grande que não chega a ser uma briga, entendeu? O que diferencia. Bom, então esse é o terceiro fator. Não, o primeiro fator. O segundo fator é você agora se posicionar no mercado. Uma coisa é você ter um diferencial, você criar um diferencial, mas eu preciso saber que você tem esse diferencial. Agora você tem que mostrar isso para o mercado. É o que a gente chama posicionamento. Você fixa uma bandeira dizendo, eu sou o melhor, eu sou o carro que tem mais segurança. Não estou dizendo que é a Toyota que tem mais segurança, não. Viu? Você cria uma bandeira, né? Sou um restaurante que tem melhor atendimento aqui na minha região. Hot dog, voltamos, por exemplo, do hot dog, o cara ali na frente está vendendo mais barato, mas ninguém atende como eu. Eu fixo essa bandeira lá. É um posicionamento. Porque não adianta você ter um diferencial muito bom e ninguém saber que você tem esse diferencial. E o terceiro fator é você gerenciar bem toda a operação da sua empresa, para que você faça com que sua máquina, que é a empresa, todas as partes que ela tem, rodem de maneira suave, com maior produtividade, maior eficiência operacional, que a gente chama, entendeu? E com isso você tenha menos custo, você faça mais com menos, tenha funcionários bem capacitados, atenda bem seu cliente, a máquina da empresa rode bem como um todo. Então, são esses três: diferencial, posicionamento do mercado e gerenciar muito bem o negócio. Você ainda acha que tem alguma outra coisa que pode ser feita, né, para tornar a empresa mais lucrativa? Sem dúvida, porque você tem que se preparar para isso tudo que eu acabei de dizer, né? Isso tudo que eu falei, será que você sabe fazer? Você, empresário ou empresária, você até pode ter entendido muito bem o que eu falei, certamente entendeu, mas você sabe como se posicionar da maneira
adequada, como criar um diferencial, como administrar o negócio como um todo, você tem que se preparar para que você consiga fazer isso tudo que eu acabei de dizer, que não é complicado, como você pode estar imaginando que é, mas tem que se preparar, né? A gente não dá sabendo dessas coisas. Você nasceu sabendo se posicionar? Não, né? Nem eu. Tive que me preparar para fazer isso. Então, se capacitar mesmo, até porque nós falamos no início, né, Sara? Que o mercado está mais concorrido, os empresários pequenos e médios estão tendo mais acesso a treinamento, a capacitação do que eles tinham antes, porque tem muito mais curso disponível, e por isso que a briga está mais difícil para quem fica para trás e não se capacita. Se capacitar é fundamental sempre, né? E é uma coisa que você sempre tem que estar fazendo, né? E agora eu queria saber por que é tão importante, Otaderaldo, se diferenciar e se posicionar dessa forma, né? Quais as vantagens, né, de fazer isso para aumentar realmente a lucratividade do negócio? Nós, como seres humanos, é importante a gente entender isso que eu vou falar agora. Nós, seres humanos, é da nossa natureza. A gente prefere comprar sempre do número 1 no mercado. Eu posso não poder comprar do número 1 do mercado. Mas se eu puder escolher, e tiver, vamos voltar para o exemplo do hot dog, né? Se tiver 2 hot dogs na minha frente, 2 barraquinhas de hot dog, eu vou preferir comprar de quem? Do melhor, do número 1, daquele que tem uma fila para comprar, ou do outro que não tem fila nenhuma. Adivinha onde é que eu vou ficar? Vou ficar no que tem uma fila maior. Porque alguém me disse que ele é melhor, eu já comi lá, já comi nos 2. E o dele é muito melhor do que o outro. Então, nós preferimos comprar sempre do melhor. O ideal, então, é que você, empresário, seja o melhor num daqueles pontos que eu falei como diferencial. Lembra que a gente falou dos 3 pontos? Escolha, pense onde é que você pode ser o melhor em serviço, em produto, em preço, né? E em preço, sem brigar por preço, pessoal. Vamos entender isso bem. Né? E ali, para que as pessoas queiram comprar de você. Você entendeu? E quando eu reconheço que você é o melhor, você sabe o que é que acontece? Adivinha? As pessoas vão preferir pagar um preço, vão preferir comprar de você, mesmo que você tenha um preço maior. O nosso treinamento não é um treinamento barato, né? Não é. Os empresários, quando eles olham o investimento que eles têm que fazer no nosso treinamento, eles às vezes dizem, não, é muito caro, não consigo fazer esse treinamento. Mas a gente diz para eles, é claro que esse treinamento pode lhe ajudar a dobrar o faturamento da sua empresa em pouco tempo, né? Ele pode fazer com que você dobre os lucros do seu negócio também, e com isso, você paga esse treinamento sorrindo. Quantos casos nós já tivemos nessa área de empresários que fizeram isso, inclusive declararam isso? Então, a gente sabe que preço é relativo, mas não é, mas eu sei, reconheço, que não é barato o nosso treinamento. Então, é onde entra a história de... Mas por que as pessoas, então, preferem, muitas vezes, entrar no nosso programa do que entrar em outro? Porque eles reconhecem que, quando se fala em aumento de lucratividade, nós somos um dos primeiros, um dos mais bem posicionados no mercado. Não é verdade? Então, é por isso que você tem que ter um diferencial e tem que se posicionar muito bem. E se você não se posicionar bem, o que é que vai acontecer, né? Veja, você vai colocar a sua empresa numa situação bem difícil, porque você vai tá ali cercado de muita concorrência, estamos falando de um mercado muito concorrido. Vai ser muito difícil você, entendeu? Ter lucro, vai ser muito difícil você conseguir ter dinheiro em caixa relevante, pode até sobrar algum dinheiro em caixa. Sua vida pessoal também vai virar um inferno. Você vai trabalhar demais para poder brigar com a concorrência, entendeu? Sabe aquela história de que para brigar com o meu concorrente agora eu vou ter que chegar às 5 horas da manhã, sair 10 horas da noite, trabalhar feito um louco, para que eu consiga dar um lucro mínimo para o meu negócio? Então, não dá. Ninguém aguenta isso. Então, quando você não tem um diferencial competitivo, está todo mundo lhe olhando na multidão, você não está vestindo aquela camisa, está todo mundo olhando para você igual que está olhando para outra pessoa, e eu vou comprar de quem eu acho que é mais bonito, de quem está entendendo? Então, a vida fica difícil, né? Empresário e empresária, não entre nessa briga. E se você está nessa briga já, é provável que você esteja, fuja dela. Fuja dela. E em que momento o empresário precisa se preocupar mais com isso, né? Tem algum momento mais crítico? Veja só, a rigor, você diria, quando está pensando em abrir uma empresa, muitas vezes até a gente faz isso intuitivamente.
Você está pensando em abrir uma empresa, vou abrir uma empresa, vou abrir uma pizzaria. Por que eu estou usando esse exemplo de pizzaria? Porque tem pizzaria que não acaba mais, né? Nessa hora, antes de você abrir uma loja, qualquer pessoa, né, deveria dizer assim, mas o que que eu vou ser? Quais vão ser meus diferenciais abrindo uma pizzaria? Ah, não tem mais como nada diferente que uma pizzaria pode ter em relação às outras. Bom, pode ser até que seja verdade, não sei. Mas é sempre possível você fazer uma reflexão sobre o que é que sua pizzaria vai ser diferente dos outros, entendeu? Então, é antes de abrir uma empresa, né? Agora, continuando a sua pergunta, mas eu já tenho, Aderaldo, eu já estou com empresa há anos e está ruim. Então, pare e veja o que está acontecendo, olhe para você, veja quais são os seus diferenciais, veja que dores e desejos você ajuda a resolver na vida do seu cliente e se posicione no mercado para você ter um diferencial para sair desse sufoco, né? E não ganhar dinheiro, não ter lucro, não ter dinheiro em caixa. E agora eu queria saber, assim, a gente já comentou aqui um pouco, eu acho que, sobre isso, mas queria saber onde é que os pequenos e médios empresários, né, mais erram quando eles tentam gerar lucro, ter dinheiro em caixa, quando tem esse setor muito concorrido, né? Ah, Sara, essa pergunta é fácil demais. Não vou responder, não. Vou deixar para você responder. Bom, agora você vai responder essa pergunta. Liga aí. Eu vou responder e você complementa. Mas acho que pelo que você falou, é a briga por preço, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Por isso que eu falei que era muito fácil essa, né? Muito bom. E eu queria agora saber se você podia contar a história de algum empresário, né? Algum caso que mudou a vida nesse sentido, né? Que evoluiu, né? Que não fazia essas coisas todas que você falou sobre concorrência e resolveu fazer e mudou a empresa, né? Sim, tem um caso bem clássico, que é um empresário chamado César, né? César Ribeiro. Tem uma entrevista dele, nossa, por isso que a gente pode falar no nome dele. Tem uma empresa de marketing digital. E eu lembro que quando ele se tornou aluno nosso, ele tinha uma variedade muito grande de serviços relacionados à marketing digital, porque ele tem uma empresa de marketing, né? De agência de marketing, a gente chama. E e aí esse é muito amplo o serviço que você pode falar. Imagina, quando você fala em marketing digital, tem serviço, produto, que não acaba mais. E eu lembro que uma das primeiras coisas que nós discutimos, que é uma das primeiras coisas que a gente discute com os nossos alunos, né, sabe? Que é como é que a gente faz para focar, o que o empresário precisa fazer para diminuir a linha de produtos e focar naquilo que ele tem mais habilidade, que também tem mais demanda no mercado, que é mais lucrativo. E a gente teve essa conversa. E ele hoje, depois de algum tempo, né, depois de aplicar o método, ele hoje foca em, sei lá, 3, 4 produtos, né? Ele não tem mais aquela abrangência que ele tinha. Ele até atende alguns clientes mais antigos ainda, onde isso já acontecia. Mas esse não é o forte dele mais. O forte dele agora é trabalhar com lançamento de produtos digitais. Ele é muito forte também em ajudar as pessoas a escreverem e-books e ganharem dinheiro com e-books, com livros, né? Digitais na internet. Quer dizer, ele focou, e para você ter uma ideia, ele fala isso lá, né? Ele aumentou muito, ele dobrou as vendas, e a lucratividade ele aumentou, acho que quase dobrou. Tem uma hora que ele fala que quase dobrou, não dobrou, mas é quase isso. Ou seja, foi uma mudança muito grande, né? De sair de uma linha muito grande de produtos, focar, se posicionar, entendeu? E começar a aumentar os lucros. Eu lembro que ele até dizia para a gente, mas eu não tenho um problema financeiro. Ele não tinha mesmo, não. Eu tenho lucro, tenho caixa, tenho dinheiro em caixa, mas não era tanto dinheiro em caixa assim como ele tem hoje, né? Ele, inclusive, fala isso, não sei se você lembra, ele fala, é sempre bom, né? Ter mais dinheiro em caixa. Ele fala rindo, porque então a vida dele ficou muito mais fácil do que era antes. Com certeza, que uma história assim incrível, né? Realmente superação. E agora, chegando ao final, queria lembrar o empresário de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e também compartilhar esse conteúdo com outros empresários, né? E por fim, eu queria saber, Aderaldo, quais os maiores sentimentos, né, que os empresários experimentam quando eles se tornam capazes realmente de gerar lucro, né? Mesmo que o setor seja muito concorrido, né? Vou falar assim, do meu próprio sentimento em relação a isso. Quer dizer, eu não gostava, eu acho que ninguém gosta, quando você é comparado com outras empresas, mas comparado mesmo assim, sabe?
Quer dizer, mas tem tanta empresa que faz o que você faz, não é, Federal? Então, é um sentimento que a gente não se sente valorizado. Na verdade, parece que ninguém lhe vê como tendo algum diferencial. Isso aconteceu algumas vezes na minha história, né? Porque eu não tinha diferenciais tão marcantes como a gente tem hoje. E o sentimento de você ter um diferencial marcante é muito bom, é a história da multidão. Você está ali numa multidão, a pessoa vai lá falar com você, e eu pergunto, como é que você sabe que eu sou federal? Vou contar uma história muito interessante. Eu resolvi fazer uma visita para minha filha, na empresa que ela trabalha, uma multinacional, uma empresa grande, de consultoria, e eu antes almocei por perto, né, porque eu tinha marcado um horário com ela lá, almocei por perto no restaurante, e quando eu cheguei lá, no local para conversar com ela tem alguns colegas dela que, quando ela me apresentou para eles, eles disseram, não, mas eu já conheço ele, inclusive eu vi que ele estava almoçando ali no shopping. Ela falou, mas como é que você conhece ele? Porque ele grava vídeo na internet, e eu, quando vi ele lá, eu já seguia ele, eu vi. Quer dizer, então, eu estava usando uma camisa, né, que criava um diferencial na multidão. É muito bom você ouvir isso, né? É gratificante quando você tem um diferencial marcante, é muito bom. E isso é bom não só para o ego, mas é bom para o bolso, porque a gente tem mais lucro e mais dinheiro em caixa na empresa. Ótimo, esse podcast foi bem legal, né? Realmente essa parte da concorrência é uma coisa que muitos empresários ficam preocupados e espero que agora eles entendam, né, como funciona isso tudo e consigam que a empresa realmente se torne mais lucrativa, né? E também obtenha mais dinheiro em caixa e mais tempo na vida pessoal. Então é isso, Tederaldo, muito obrigada e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau!